Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a formação dos Estados Nacionais, a organização dos Estados Nacionais, né, que foi um período aí que se deu no final da Idade Média, aí no final da Baixa Idade Média, né, e continuou durante o início aí da Idade Moderna. Bem, esse contexto da organização dos Estados Nacionais, ele tem muito a ver com a própria crise do feudalismo, né? Então, o que a gente vê? A gente vê um processo de centralização política que se dá justamente por conta aí, do crescimento das cidades, por conta do crescimento do comércio, né, que vai gerar o monopólio dos impostos pelos reis, né? Então, o que acontece? Os reis, através de subterfúgios aí, de medidas criadas no final da Idade Média, eles vão se dar o direito exclusivo de cobrar impostos, né? Isso primeiro vai ocorrer dentro das cidades, depois isso vai se estender a todo o território real, né? Então, o monopólio dos impostos pelos reis vai dar esse direito exclusivo da cobrança de impostos para os reis e tirar esse direito dos senhores feudais. Com isso, os reis também vão poder, né, desenvolver exércitos nacionais grandes, né, exércitos com um contingente cada vez maior de soldados, aí, de 50 mil, 60 mil soldados, e eles também não vão precisar mais daquela antiga relação suzerania e vassalagem, né, no qual o rei tinha a fidelidade dos cavaleiros aí, oriundos das famílias nobres feudais, né? Então, o rei, ele não precisando mais dessa fidelidade, né, da nobreza feudal, ele vai então tomar o feudo dos senhores feudais, e aí a gente vê um processo de unificação mesmo do reino, ou seja, 100% do território real ele vai ser governado, administrado, né, pelo rei, né? E os senhores feudais eles vão perder com isso poder. Dentro desse processo aí a gente também tem o monopólio da violência, onde que só os reis poderão aí ter exércitos e controlar os exércitos, né? O senhor feudal ou os senhores feudais eles vão então ser alocados aí dentro das cortes, né, formando um corpo burocrático, né, uma alta burocracia. Bem, esse processo de burocratização do Estado, né, que a gente percebe justamente no uso da nobreza dentro desse processo, vai gerar um Estado fiscalizador, né, um Estado eficiente, um Estado máquina, né, um Estado que tem a função aí, inclusive, de fazer com que os interesses do rei fossem cumpridos, né, por todos os súditos. Os reis eles vão ter um domínio sobre a nobreza justamente porque esses cargos da burocracia são distribuídos pelo rei e vai existir uma disputa dentro da nobreza para ver quem iria então receber esses cargos do rei, né? Esses cargos eram importantes para a nobreza porque isso mantinha o próprio luxo da nobreza, né? Vide que esses cargos eles eram contemplados com salários robustos, né, assim, com grandes salários. Bem, a unificação desses estados, né, ela vai existir muito por essa questão, então, do desenvolvimento de uma burocracia, né? Como eu disse, essa burocracia é oriunda da própria nobreza, que antes era feudal e agora ela passa a ser uma nobreza palaciana, uma nobreza da corte, né? A formação das cortes são aqueles nobres que vivem junto ao rei, no palácio do rei, né? E eles estão aí próximos ao rei justamente por quê? Porque eles são servidores públicos, eles são agora burocratas que têm uma função aí de cumprir, né, as ordens reais, né, de estar trabalhando para que esse Estado moderno, esse Estado nacional, ele seja eficiente. E ser eficiente é, obviamente, cumprir aí as medidas do rei, assim, fazer com que as medidas reais elas fossem cumpridas, né? Elas fossem obedecidas por todos, né? Bem, dentro desse processo a gente tem a própria unificação da língua, né? Então as línguas vernaculares elas são assumidas, né, dentro dos territórios. Então a ideia
digamos assim, que numa só nação todos falem a mesma língua, né, e até, digamos assim, o desenvolvimento de uma gramática única, o desenvolvimento, né, de uma forma de escrever, de uma ortografia única, para dar uma unidade linguística à nação. Isso é um evento aí desse processo de unificação. Também a unificação dos mercados nacionais, né, o rei ele percebe que o desenvolvimento do comércio é bom para os cofres reais e, obviamente, para o desenvolvimento do poder dos reis, né? Então, assim, o rei vai acabar com as fronteiras entre os feudos, né? Essa unificação do mercado é justamente isso, o que é característica da Idade Média, né? Que é justamente a cobrança de tarifas, né, entre os feudos, né, para que os comerciantes paguem, então, taxas para atravessar de um feudo a outro. Isso é extinguido, e o fim disso vai marcar justamente um aumento do volume de comércio dentro do território real, né? Isso vai fazer com que, obviamente, a cobrança de impostos pelo rei cresça, e então os cofres reais mais ricos, né, vai aumentar também o poder do rei, porque ele também vai poder pagar cada vez mais burocratas para servir a esse Estado, para tornar esse Estado eficiente, e também aumentar o seu exército, o número de soldados, também, óbvio, né, a compra de armamentos para deixar esse Estado com um poder, né, de destruição, né, grande. E isso, obviamente, também vai fazer com que o poder real ele aumente. As fronteiras entre os estados também já são delimitadas, né? Onde que começa um estado nacional e onde termina outro. Isso já é configurado como algo importante, justamente para saber onde que cada rei cobraria impostos, né? Então, até onde vai o poder, assim, de cada rei do ponto de vista territorial, né? Isso é importante. Falar um pouco agora sobre o caso específico, né, desses estados nacionais. O primeiro deles vai ser Portugal, um processo que começa já no século XIII, né, com a criação das cartas de franquia, né, pelos reis de Portugal. Nós temos aí, então, né, dentro dessas cartas de franquia, a possibilidade do rei cobrar impostos dentro das cidades. Então os senhores feudais não vão poder cobrar impostos nas áreas urbanas, o que vai fazer com que o rei, então, ele aumente o seu poder financeiro em relação aos senhores feudais, né? Então esse crescimento, né, da cobrança de impostos pelos reis vai fazer com que o rei tenha um volume de dinheiro grande, que ele possa, então, né, contratar cada vez mais burocratas, servidores públicos, ampliar o seu exército, pagando mercenários, e aí criando aquilo que a gente chama de monopólio dos impostos e monopólio da violência. Então, só o rei vai ter poder dentro desse Estado, e essa centralização política ela vai culminar, né, na organização desses Estados nacionais, na unificação desses Estados nacionais, ou seja, só o rei governando dentro do território, né, desse Estado, né, essa centralização política. Bem, a Guerra de Reconquista também ela foi muito importante para o crescimento do poder dos reis em Portugal, justamente quando os papas, né, lá no século XIII, século XIV, eles vão investir dinheiro para que esses reis de Portugal eles cresçam seus exércitos para expulsar, inclusive, os árabes do sul de Portugal, região, por exemplo, de Algarves, por exemplo. A ideia era fazer com que a Europa, a Península Ibérica, ficasse 100% cristã. Então a expulsão dos árabes ela era capital nisso, ela era muito importante, né? E então os papas eles passam, né, a dar dinheiro aos reis de Portugal para que eles usem esse dinheiro aumentando o seu exército, aumentando a sua força militar. Com isso, né, expulsassem de uma forma mais rápida, né, a presença árabe dentro da Península Ibérica. E com isso, né, não só a expulsão
dos árabes, mas o crescimento do poder militar de Portugal nas mãos dos reis fez com que então ele tivesse mais facilmente controle sobre o território nacional, né? E aí desenvolvendo cada vez mais nesse processo de unificação. Outra coisa importante foi o assalariamento da mão de obra no campo, né? Então, quando os reis de Portugal eles acabam com aquele regime lá de servidão, né? O pagamento da talha, da corvéia, das banalidades, e criam a obrigatoriedade do assalariamento no campo, né? E aí os camponeses eles vão pagar em moedas impostos aos reis de Portugal, exclusivamente aos reis de Portugal, não mais aos senhores feudais. Então esse incremento, né, na cobrança de impostos para os reis de Portugal, obviamente vai enriquecê-los, aumentando o seu poder dentro do reino. Por fim, a própria Revolução de Avis, né, que termina em 1385, aí no final do século XIV, vai consolidar esse processo de unificação de Portugal, justamente porque ela vai criar inclusive uma parceria, né, da burguesia lisboeta sobre a Casa de Avis, né, a burguesia portuguesa ela vai investir, né, na Casa de Avis para que o exército de Avis crescesse, ganhasse a revolução e inclusive consolidasse esse poder do rei, para que esses reis de Avis, a partir aí de 1385, né, também criasse um fomento ao comércio. Esse fomento ao comércio em Portugal seria bom não só para a burguesia, mas também para o rei, já que o rei ele cobrava impostos da burguesia, né, do comércio desenvolvido pela burguesia. É então aí que esse processo ele é terminado, ele é consolidado, e Portugal então tem inclusive formas e meios de a partir daí iniciar, né, uma preparação para o século XV e fazer as grandes navegações, né? Então as grandes navegações ela é uma própria consequência da unificação do Estado português. Bem, falar da Espanha, né? A Espanha ela vai ter no século, principalmente no século XV, esse processo de unificação do território, né, que a gente vai ver o início justamente na Guerra de Reconquista, né, que vai se iniciar lá no século XIV, quando os papas eles também vão investir dinheiro, né, principalmente aí no exército de Castela e Leão, para que esses dois reinos eles consigam expulsar aí os mouros, principalmente da região do sul ali da atual Espanha, né, o chamado Califado de Córdoba, que era um reino, digamos assim, árabe dentro da própria Espanha, né? Então essa presença árabe dentro da Espanha era maciça no sul e era interesse da Igreja Católica então ter o cristianismo dominando todo o território europeu, e a expulsão dos árabes então aí ela era extremamente importante para que esse desejo da Igreja Católica fosse conquistado. E o fortalecimento inclusive, né, da força militar, né, do exército de Castela e de Leão, ele foi preponderante para, né, ter sucesso nesse projeto aí de expulsar os árabes do sul da Espanha e acabar com o tal do Califado de Córdoba. Bem, nós temos dentro desse processo inclusive a unificação dos dois reinos, né, de Leão e Castela. Essa é uma primeira fase da unificação da Espanha, da criação do Estado Nacional da Espanha, e inclusive a partir daí que se convenciona o castelhano, o atual espanhol, como língua oficial do Estado, né? Assim, a palavra castelhano vem justamente disso, era a língua do reino de Castela, né? Então castelhano, Castela, dentro desse processo então que nós temos o primeiro passo para a formação do Estado Nacional Espanhol. Então a Reconquista tem um papel importante, justamente porque ela vai aí propiciar a união dos dois reinos através inclusive de um objetivo de fortalecimento militar dos cristãos dentro da Espanha para a expulsão aí do
dos árabes dentro da Península Ibérica. Bem, outro processo importante é a própria Inquisição dentro da Espanha. Então, os papas eles também vão dar a possibilidade para os reis de Espanha, né, desenvolverem a Inquisição dentro do reino espanhol, perseguindo aqueles hereges, né? Então, aqueles que não aceitavam a palavra de Cristo, inclusive, obviamente, os mouros, seriam perseguidos com anuência, né, com a aceitação da própria Igreja Católica. Então, o rei da Espanha ele tinha, né, poder em nome da Igreja para perseguir e matar, enfim, os hereges, né, aqueles que não acreditavam na palavra de Cristo. Com isso, então, a Igreja Católica passava poder para os reis de Espanha e, inclusive, para perseguir pessoas, né, que não aceitassem o poder, né, não só do cristianismo, mas do rei, esse rei representante da Igreja, né? Então, tanto a Reconquista quanto a Inquisição foram formas de fazer com que a Espanha se unificasse, que os reis de Espanha eles tivessem controle sobre 100% do território nacional espanhol, e esse processo vai justamente terminar em 1492, quando os últimos mouros são expulsos da Espanha, e aí, inclusive, também, assim como Portugal, dá início a um processo de expansão marítima para a Espanha. Então, assim, a unificação, ela gera dentro da Espanha também, assim como Portugal, a possibilidade da Espanha começar a desenvolver aí colônias além-mar, né? Bem, o caso da Inglaterra, nós temos aí o início desse processo no século XIII, né, com a criação da Magna Carta, que tem a ver inclusive com as cruzadas, né? O que acontece? O século XIII foi marcado por uma instabilidade política muito grande dentro da Inglaterra, justamente porque seus reis saíram demais do território da Inglaterra para tentar vencer a Guerra Santa lá em Jerusalém. Então, a conquista de Jerusalém pelos cristãos, ela fez com que os reis da Inglaterra entrassem dentro dessa campanha militar, conhecida como as Cruzadas, e isso trouxe a ausência do rei dentro da Inglaterra, trouxe uma instabilidade política entre os feudos da Inglaterra, né? Assim, fazendo guerra, assim, propiciando e desenvolvendo guerras entre os feudos dentro da Inglaterra. Com o fim, né, desse processo de cruzadas, então os nobres ingleses eles forçaram, né, os reis da Inglaterra a assinar a Magna Carta, que era justamente um documento que submetia os reis da Inglaterra a, digamos assim, a um conjunto de regras a obedecer aí, né, regras estipuladas pela nobreza, que era principalmente assim a impossibilidade dos reis de deixar a Inglaterra se ausentar do território inglês por longo tempo, assim, por longas datas, sem a anuência, sem a aceitação da nobreza. Então, a Magna Carta ela cria uma regra para reis e nobreza dentro do território inglês. Isso é um primeiro passo para a unificação da Inglaterra, já que cria medidas únicas para a nobreza e para os reis da Inglaterra dentro do território, né? Então, isso vai contribuir para o desenvolvimento de um Estado inglês. Bem, ao mesmo tempo, a Magna Carta ela cria também o parlamento inglês, já no final do século XIII, e aí a criação de uma instituição política, né, nacional, digamos assim, né, de caráter a ter poder, né, e atuar dentro da Inglaterra, isso também mostra, né, um direcionamento à criação, né, de uma unificação do reino inglês, né? Bem, o que acontece? Outra coisa importante, a própria Guerra dos 100 Anos, né, que vai se iniciar em 1337,
Essa guerra dos 100 anos, ela vai ocorrer contra, né, assim, dos ingleses, né, o exército inglês contra a França, né, e a necessidade de vencer o exército francês vai fazer com que os reis da Inglaterra, durante essa guerra de 100 anos, desenvolva um exército forte, né? Então, o fortalecimento militar do exército inglês vai gerar poder e aumentar o poder dos reis da Inglaterra, fazendo com que eles tivessem um controle grande sobre o território. Essa guerra dos 100 anos que vai de 1337 a 1453, né, uma série de batalhas entre ingleses e franceses, que vai aumentar demais o poderio bélico dos ingleses, do exército esse controlado pelo rei, né, que vai ter então, no aumento do poder militar, um aumento do próprio poder político dos reis da Inglaterra. Esse processo de unificação da Inglaterra, ele vai ser consolidado na Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra civil, digamos assim, dentro da própria Inglaterra, que vai colocar a família Lancaster contra a família York, né? Chama Guerra das Duas Rosas justamente por isso, que o símbolo dos Lancaster era uma rosa vermelha, o símbolo dos York era uma rosa branca. A disputa militar dessas duas famílias nobres pelo trono inglês vai gerar, assim, inclusive, ironicamente, a vitória de uma terceira família que entra nessa disputa no final, aí, que são os Tudor, e a vitória dos Tudor na Guerra das Duas Rosas, né, em 1885, fará então com que esse processo de unificação da Inglaterra seja concluído, e a partir daí então o rei da Inglaterra ele vai ter o controle integral, total, sobre o território inglês. Então a totalidade do território inglês vai ser feita, né, pelo rei. O rei ele tem então comando de 100% do território e vai ter centralizado o poder político nas suas mãos, né? Bem, falar agora sobre o caso da França, né? A França ela vai iniciar também esse processo de unificação do seu estado com a Guerra dos 100 anos, né? Então, aquela mesma Guerra dos 100 anos que vai gerar o início, aliás, uma parte importante do processo de unificação da Inglaterra também contribuirá e muito para a unificação da França. Essa Guerra de 100 anos, aí, como eu disse, que começa em 1337 e vai até 1453, ela vai também fazer com que o exército francês ele cresça, e essa ampliação então do exército francês sobre o comando do rei vai gerar poder, né, para o rei, né? Esse poder de violência, né, comandado pelo rei, né, a partir da ampliação do exército, vai fazer com que o rei tenha um controle muito grande sobre o território francês, e aí então, né, esse monopólio da violência pelo rei vai culminar, né, numa centralização política dos reis da França. Bem, essa centralização política ela também vai ser obtida através do monopólio dos impostos, ou seja, né, a partir disso, só os reis dentro da França terão a possibilidade de cobrar impostos dentro do território francês, né? Isso vai mostrar então que só o rei concentra poderes dentro da França, e vai culminar também a última fase desse processo de unificação da França e formação do Estado Nacional Francês será na centralização da justiça, ou seja, toda a justiça francesa vai se concentrar em Paris, né, que era a corte, onde ficava a corte francesa na época, e essa justiça ela vai ter e vai ver sobre uma influência muito grande do rei, né? O rei é que vai poder, inclusive, indicar os cargos de juízes, e ele vai ter um controle muito grande sobre a justiça dentro da França, que é o último passo, então,
para a unificação do Estado francês. Tá? Bem, gente, tomara que essa aula tenha ajudado vocês aí a entender esse processo de centralização política, de formação de Estados nacionais, que, como eu disse, passa muito pelo monopólio dos impostos, assim, monopólio da violência, criação de uma burocracia estatal, né, assim, de uma máquina burocrática eficiente nas mãos do rei, que é controlada pelo rei, né, que tem o intuito de cobrar impostos e fazer com que as leis e medidas dos reis sejam cumpridas em 100% do território nacional. Esse processo de unificação dos Estados nacionais, de formação dos Estados nacionais, ela é importante porque é a partir daí que vai dar possibilidade para, no momento seguinte, criar o tal do absolutismo, né? Então, esse poder absoluto dos reis, ele só é possível por conta da própria formação dos Estados nacionais, essa centralização política, essa centralização dos poderes nas mãos dos reis dentro dessas nações que são formadas aí na Europa no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, tá? Grande abraço para vocês, até logo, tchau, tchau!